Então, com tudo isso, vai surgindo um rancor dentro da igreja cristã contra os judeus que não deveria existir. Os cristãos deveriam amar o povo judeu. Os cristãos deveriam orar pelos judeus, se aproximar deles com bondade e abordá-los com bondade e serenidade e falar acerca do evangelho para eles como Paulo fazia. Paulo sentiu uma intensa dor no coração por causa da situação espiritual de Israel. Ele amava profundamente o seu povo e chegava a dizer: eu gostaria de ser separado de Cristo, se isso de alguma forma trouxesse algum benefício para o meu povo, os filhos de Israel. Eu tenho aqui comigo, os irmãos, a título de ilustração, para os irmãos terem uma ideia de como isso foi crescendo na igreja cristã. Eu tenho aqui comigo alguns pedacinhos, algumas porções dos 8 sermões de João Crisóstomo. João Crisóstomo foi bispo em Constantinopla, hoje a cidade de Istambul. Ele foi bispo em Istambul, antigamente se chamava Constantinopla. Isso no comecinho, no finzinho do século IV, comecinho do século V. João Crisóstomo. Eu gosto muito de João Crisóstomo. Ele tem esse nome, na verdade, Crisóstomo é um apelido, significa boca de ouro, Crisóstomo, boca de ouro. Ele tem esse apelido, boca de ouro, porque ele era um excelente pregador, um homem muito eloquente, e que pregava para a corte de Constantinopla, para a própria imperatriz. Ele pregava para ela e para toda a corte. Era um homem muito inteligente, muito sábio, muito eloquente. Quando eu leio os sermões de João Crisóstomo, eu fico até emocionado de ver a força das suas palavras, a sua inteligência, o modo como ele fala com firmeza, com segurança. Ele é um grande pregador, um dos maiores pregadores que já existiram, João Crisóstomo. Mas vejam os seus sermões, pedacinhos dos seus sermões, contra os judeus. Ele escreveu 8 sermões contra os judeus. E vejam o que ele fala. Ele diz assim, no sermão 7, nos parágrafos 1 e 2, ele diz assim: Vejam o rancor que ele vai colocando no coração das pessoas contra os judeus, inclusive pessoas de autoridade. Ele está pregando na corte da imperatriz. Então vejam o que ele fala: eu já disse o suficiente no ataque contra os judeus. Eu vou esperar que sim, já tinha pregado 6 sermões. Esse é o 7º. Ele fala: eu já disse o suficiente no ataque contra os judeus? Ou vocês desejam que eu ainda trate do mesmo assunto hoje? Ele diz. E prossegue: mesmo que eu ainda tivesse muito a dizer sobre isso, creio que vocês queiram ouvir o mesmo assunto novamente. O homem que não ama suficientemente a Cristo nunca combaterá o suficiente contra aqueles que odeiam a Cristo. Quem são? Os judeus. Além disso, há outro motivo que torna necessário o discurso sobre o mesmo tema. As festas dos judeus ainda não desapareceram. Alguns vestígios delas ainda permanecem. E aí ele diz: suas trombetas são um ultraje maior do que as ouvidas nos teatros. Os teatros da época eram lugares em que eram expostos os piores costumes dos pagãos. Prostitutas se apresentavam nos teatros, palavrões eram ditos ali, gestos obscenos, peças obscenas, tudo isso acontecia nos teatros. Ele fala: as trombetas dos judeus são um ultraje maior do que as ouvidas nos teatros. Seus jejuns, os jejuns judaicos, são mais vergonhosos do que qualquer embriaguez. Ou seja, é melhor ver um bêbado na rua do que ver um judeu jejuando. Sou um pastor cristão falando. Ele prossegue: também as tendas que agora são montadas por eles não são melhores do que as estalagens onde prostitutas praticam seus ofícios. Ou seja, é uma raça suja, imunda e repugnante. O que ele está dizendo aqui? Que ninguém me condene pela ousadia dessas palavras. É o cúmulo do ultraje não suspeitar dos judeus desses excessos, uma vez que lutam obstinadamente contra Deus e resistem ao Espírito Santo,
Como podemos evitar a necessidade de enunciar tal sentença contra eles? E aí ele prossegue no seu sermão, destruindo qualquer ideia de alguma virtude no judaísmo ou nos próprios judeus. É terrível isso aqui. E isso, irmãos, vai formando uma mentalidade dentro do cristianismo. Que mentalidade? Os judeus são execráveis. Os judeus são o pior povo que existe. Na Europa, isso vai crescendo, isso vai se espalhando, isso vai se expandindo. Os irmãos que estudam história sabem o que aconteceu na Idade Média. As perseguições contra os judeus, os autos de fé em Portugal, a Inquisição espanhola tendo como alvo especialmente os judeus. De onde tudo isso vem? Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não surgiu do nada, alguém acordou cedo e resolveu perseguir os judeus. Não, isso vem de uma mentalidade que foi sendo impingida, que foi sendo semeada, que foi sendo regada ao longo de séculos. E isso, infelizmente, é triste dizer, isso recebeu uma força imensa dos mestres cristãos. Infelizmente temos que reconhecer isso. Essa é a verdade. E perdurou. Até os dias da Reforma Protestante, o próprio Martinho Lutero era intensamente antissemita. Era o inimigo dos judeus. Outro fator que faz com que essas promessas sejam vistas de forma figurada. Eles dizem, olha, aqui o texto fala que eles seriam o povo de Deus para sempre. Não, isso não é possível. Isso não é possível. As outras promessas podem até ser vistas de forma literal, mas isso aqui não. O judeu, povo de Deus, nem pensar. Nós temos que fazer uma releitura dessas coisas. Nós temos que reinterpretar essas ideias. E temos que colocar a igreja aqui. Nós temos que desenvolver uma teologia da substituição. Um supersessionismo, uma substituição em que a igreja toma o lugar de Israel. E temos que ler essas palavras como essa, de Gênesis 17:7, como se referindo de forma alegórica, de forma simbólica à igreja. Porque nós não podemos reconhecer o povo judeu como sendo o povo de Deus para sempre. Não podemos fazer isso. Esse povo é deicida, são os assassinos de Cristo. Nós não podemos reconhecer esse povo como o povo escolhido de Deus para sempre.